Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar, portanto, fazendo o nosso ato de contrição. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura do segundo livro dos Macabeus, capítulo 7, verso 1.20 a 31. Naqueles dias, aconteceu que foram presos 7 irmãos com sua mãe, aos quais o rei, por meio de golpes de chicote e de nervos de boi, quis obrigar a comer carne de porco que lhes era proibida. Mas especialmente admirável e digna de abençoada memória foi a mãe, que num só dia viu morrer 7 filhos e tudo suportou valorosamente por causa da esperança que depositou no Senhor. Cheia de nobres sentimentos, ela exortava a cada um na língua de seus pais e, revestindo de coragem varonil sua alma de mulher, dizia-lhes: não sei como aparecestes em minhas entranhas. Não fui eu quem vos deu o espírito e a vida, nem fui eu quem organizou os elementos dos vossos corpos. Por isso, o Criador do mundo, que formou o homem na sua origem e preside a geração de todas as coisas, ele mesmo, na sua misericórdia, vos dará de novo o espírito e a vida, pois agora vos desprezais a vós mesmos por amor às suas leis. Antíoco julgou que ela o desprezasse e suspeitou que o estivesse insultando. Como o mais novo dos irmãos ainda estivesse vivo, o rei tentava persuadi-lo. E não só com palavras, mas também com juramento, prometeu fazê-lo rico e feliz, além de torná-lo seu amigo e confiar-lhe altas funções, contanto que abandonasse as leis de seus antepassados. Vendo que o jovem não lhe prestava nenhuma atenção, o rei chamou a mãe e exortou-a a dar conselhos ao rapaz para que salvasse a sua vida. Como ele insistisse com muitas palavras, ela concordou em persuadir o filho. Inclinou-se então para ele e, zombando do cruel tirano, assim falou na língua de seus pais: filho, tem compaixão de mim, que te trouxe 9 meses em meu seio e por 3 anos te amamentei.
que te criei e eduquei até a idade que tens, sempre cuidando do teu sustento. Eu te peço, meu filho, contempla o céu e a terra e observa tudo que neles existe. Reconhece que não foi de coisas existentes que Deus os fez e que também o gênero humano surgiu da mesma forma. Não tenhas medo desse carrasco. Pelo contrário, sê digno de teus irmãos e aceita a morte, a fim de que eu torne a receber-te com eles no tempo da misericórdia. Mal tinha ela acabado de falar, o jovem declarou: Que esperais? Não obedecerei às ordens do rei, mas aos mandamentos da lei dada aos nossos pais por Moisés. E tu, que inventaste toda espécie de maldade contra os hebreus, não escaparás às mãos de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 16. Ao despertar, me saciará a vossa presença, ó Senhor. Reze comigo. Ao despertar, me saciará a vossa presença, ó Senhor. Ó Senhor, ouvi a minha justa causa, escutai-me e atendei o meu clamor. Inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. Reze comigo. Ao despertar, me saciará a vossa presença, ó Senhor. Os meus passos eu firmei na vossa estrada, e por isso os meus pés não vacilaram. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Reze comigo. Ao despertar, me saciará a vossa presença, ó Senhor. Protegei-me, qual dos olhos a pupila, e guardai-me à proteção de vossas asas. E verei justificado a vossa face, e ao despertar me saciará vossa presença. Reze comigo. Ao despertar me saciará vossa presença, ó Senhor. Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, verso 11 a 28. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vos escolhi a fim de que deis no meio do mundo um fruto que dure. João 15,16. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam
10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas àquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. E a primeira leitura do livro dos Macabeus, do segundo livro, 7, 1 a 20, pulando a 31, aconteceu que foram presos 7 irmãos, filho de uma mulher corajosa. E eles foram torturados a golpes, chicotada de nervos de boi, porque eles não queriam comer carne de porco, para não se contaminar com os ídolos. E esta mãe vai ver os seus filhos, como é dolorido ver os filhos sendo mortos, torturados, um por um, como ela viu. É comparado assim ao exemplo de Maria, que viu seu filho sendo torturado e contemplou com o olhar desta mãe, um olhar contemplativo. E 7 significa o número da perfeição. Lembra o Filho do Homem, Jesus, que é a perfeição. E ele veio justamente, Jesus, para nos dar a vida. Esta mulher, que aí está a mãe desses filhos, vai ter o seu filho mais novo. E ela, ao invés de aconselhar o filho mais novo a desistir da morte, porque o rei lhe prometera a riqueza para persuadi-lo, ela vai aconselhar ele a aceitar a morte. Um exemplo de mãe como Maria, porque Maria estava ali, com certeza, dando forças para Jesus e até o fim, rezando por Jesus, para que se cumprisse a vontade de Deus. E nós hoje devemos lembrar, como Eliezer, como esta mãe, como esses 7 filhos, como devemos fazer em relação ao mundo, em relação aos prazeres, em relação a tudo aquilo que venha nos contaminar. Nós não vamos abandonar as leis de Deus, tendo em vista aquilo que o mundo nos oferece, tendo em vista aquilo que o mundo nos dá em contraproposta ao reino de Deus.
nós devemos abraçar o ideal de Cristo. Não, Jesus Cristo disse em outro momento, quem quiser salvar sua vida vai perdê-la. E quem perder sua vida vai ganhá-la. E nós vamos entender esse conselho de mãe, que vai dar um conselho para o seu filho, dizendo: aceita a vontade de Deus na tua vida, não aceita a vontade deste homem. Ela vai pedir por compaixão dela, porque ela vai dizer: tem compaixão de mim que te trouxe 9 meses. Parecia que ela ia dar um conselho para o filho desistir, não é verdade? Mas essa mãe foi muito corajosa. Ela foi como Maria, que sentiu traspassar no seu coração a espada. Ela vai dizer para o seu filho: contempla o céu e a terra e observa tudo que neles existe. Reconhece que não foi de coisas existentes que Deus os fez. Nós tenhamos o exemplo dela desse conselho, quando ela vai dizer também no versículo 29, não tenhas medo desse carrasco. Pelo contrário, se digno de teus irmãos e aceita a morte, a fim de que eu torne a receber-te com eles no tempo da misericórdia. Uma santa de filhos santos. Uma santa Marte, porque quando a mãe vê seus filhos morrerem, ela morre junto com eles. É como Maria, que viu traspassar a espada do seu coração. Vendo o seu filho morrer, ela morre, sente a dor da morte junto com ele. E essa mãe, uma mãe Marte, vai mostrar de como devemos justamente proceder em relação aos maus, não aceitando os conselhos e nem praticando aquilo que eles querem legitimar como coisas corretas para praticarmos. Temos que ver, como nós dissemos ontem, a exemplo de Eliasar, que também morreu, não aceitou nada em troca, nem aceitou fingir que estaria comendo outra carne, para dizer que estava comendo a carne dos ídolos, para escapar da morte. Ele não aceitou nem isso. Veja como os santos, a exemplo desses santos, dessa santa, eles tinham um repúdio para o mal, contra o pecado, e receberam a coroa da vida eterna. E nós até queremos a coroa da vida eterna, mas muitas vezes a gente quer pelo caminho fácil. O caminho do Calvário é o caminho da nossa glória, como foi o de Jesus. E o Salmo responsorial, nós cantamos o refrão, o Salmo 16, ao despertar me saciará vossa presença, ó Senhor, e isso é o que Deus quer fazer para nós. Como no Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso de 11 a 28, Jesus indo para Jerusalém. Jerusalém é um lugar onde Jesus estaria ali se oferecendo como sacrifício, mas os discípulos achavam que iam chegar lá e iam receber ali a recompensa terrena, que Jesus seria coroado rei. Mas Jesus vai chamar os seus discípulos, contar uma parábola, justamente a parábola do patrão do rei que deu aos seus empregados uma responsabilidade de tomar conta de 100 moedas. O primeiro dá junto com as 100 moedas 10% do lucro, o outro dá juntamente com as 100 moedas um percentual de 5%. O rei, sendo aí representado nessa figura que representa Deus, que representa Jesus, vai elogiar os dois. Ele vai dizer para aquele que deu simplesmente as 100 moedas, devolveu as 100 moedas, Deus nos dá o dom, e essas 100 moedas representam os dons de Deus. Deus nos dá os dons para que nós produzamos frutos. É isso que a parábola quer dizer. A parábola do rei das 100 moedas deve render mais. Deve render mais. Muitas vezes, o cristão é esse, como este que pegou as 100 moedas e basicamente enterrou para devolver. Ele vive no medo do castigo, no medo de um Deus que vai punir, no medo de um Deus que vai ser juiz somente para julgar e condenar,
e não pratica boas obras. Deus quer que nós pratiquemos as boas obras, não nos preocupemos com a multidão de nossos pecados, como diz Pedro, uma caridade apaga a multidão de pecados. Por isso, o homem vai dizer: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho até o que não semeei? Porém, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ou seja, por que tu não investiste os meus dons? Para que eu venha justamente receber com juros. Deus, Ele quer que nós sejamos uma geração onde Ele possa dizer que Ele está dando para nós uma responsabilidade. Porque diz um ditado, dito no Evangelho, no outro momento: não julgueis aos porcos aquilo que é sagrado. Deus, Ele está nos dando o sagrado porque Ele confia em nós. Mas para aquele servo mau, Ele vai dizer: tirai as 100 moedas dele e dai àquele que tem 1000. Parece uma coisa espantosa na vista daqueles que vão dizer: Senhor, esse já tem 1000 moedas. E ele responderá: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que ele tem. Parece Jesus querendo dizer assim: a quem mais se tem será dado, a quem menos se tem será tirado, porque essa é a prestação de conta que nós vamos fazer. Não é do quanto pecamos, do quanto erramos, mas do quanto produzimos relações ao dom de Deus na nossa vida. Deus, Ele não vai julgar o homem como um coitadinho, como um santinho ou não. Ele vai julgar o homem pela omissão, de ter feito mais ou de ter deixado de fazer. O homem nobre, Jesus, viaja para um país distante, que é a casa do Pai, para conseguir o título de quê? Título de rei, que significa aí a sua morte, e volta depois, que é a ressurreição, para o julgamento. O povo mau não aceita o Messias. Não queremos que esse homem reine sobre nós. Não queremos que sua doutrina seja colocada na nossa vida. É assim que pensam os maus. O final da parábola insinua o final trágico dos ingratos, dos maus, dos perversos. Os empregados que fazem frutificar as 100 moedas tomarão parte do reino, do governo novo, do reino de Jesus. O empregado inútil, medroso, que nada produziu, não terá parte no reino de Deus. Deus procura em nós os frutos, as boas obras, daquilo que Ele semeou em nós, com base nas qualidades que Ele mesmo nos concedeu por meio dos dons do Espírito Santo. A sentença conclusiva é um programa para os membros da comunidade cristã, para nós. A todo aquele que tem, lhe será dado. No reino de Deus é assim. Quem produz tem dentro de si o tesouro, a pérola. Quem não produz está vazio por dentro e vai prestar conta. Ó Mestre, o que espera de nós é que supliquemos e apliquemos o tempo e nossas qualidades a serviço do Rei. Afasta de nós, Senhor, o medo. Preenche-nos, Senhor, de fortaleza, entusiasmo, para que possamos cultivar em nós, nas comunidades, o alicerce do amor e da solidariedade. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando receber o grande dom da Sagrada Eucaristia,
que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Quem reza se salva. Por que quem reza se salva? Porque a salvação é um dom de Deus e nós só obtemos a salvação por meio da oração. Portanto, vamos rezar aqui a oração das laudes todos os dias. Quem reza se salva. E essa oração é a oração perfeita, porque ela é a oração universal. Nós rezamos igual com a igreja, num só coro, junto com a igreja na terra católica e junto com a igreja católica no céu, que são os anjos e santos, com Maria e nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, vamos rezar essa oração que vai alegrar a sua vida, vai alegrar o seu coração. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos, deixe seus comentários para nós rezarmos por você e pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Nossa Senhora da Paz, rogai por nós. Salve Santa Mãe de Deus.